Essa é uma carta que bota medo em muita gente. Ah, Renan, você fala que bota medo por quê? Quem bota medo é a torre e a morte. E o 10 de espadas, não é? O diabo, né? Realmente. Essa carta bota medo em tarólogo. Porque tarólogo fala, cara, o que eu vou falar com essa carta aqui? É muito difícil. Por quê? Para começar pelo desenho, cara. É um desenho muito espiritual. Não é um desenho que a gente vê acontecendo no dia a dia, né? Não é um desenho que a gente vê acontecendo, sim, no cotidiano, né? Tá muito distante da gente esse desenho do julgamento. Então assusta um pouco. A gente vê, por exemplo, esse simbolismo dessa bandeira. O que é essa bandeira? O que quer dizer isso? A gente fica um pouco perdido, tá? Mas enfim, eu vou explicar o que são esses símbolos aqui. E a gente vai ver que não é nada demais, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo quem tem dificuldade para interpretar essa carta, porque ela é uma carta muito ampla. Assim como o diabo e outras cartas que eu gosto de dizer que tem uma gama de significados muito grande, assim, sabe? Na verdade, acho que todas têm, né? Mas eu acho que algumas realmente são mais puxadas, assim, né? Então, o julgamento, ela tem tantos significados, né? Tantas visões sobre o julgamento, que às vezes a gente se confunde um pouquinho, tá? Então, para começar, vamos ler aqui nosso papiro sagrado, que diz o seguinte: no dia do juízo final, não existem meios para esconder os seus erros ou para exaltar os seus acertos. Tudo será exposto na mesma medida, tá? E todos serão justamente condenados ou salvos. É o momento onde as máscaras caem e só resta o que é verdade. E eu deixo embaixo essa frase, que é de uma música que eu gosto muito, que fala: quem quiser boa colheita, a melhor receita é ser bom plantador. Por quê? Porque essa carta fala assim, amigão, não existe atalho, não existe caminho mais fácil, não existe. Tem que fazer e provar que é real o negócio que você fez, é dedicação, é esforço, é suor, e aí sua recompensa vem na mesma medida, tá? Então, olhando por esse aspecto, dá para entender que não só os tarólogos, mas alguns consulentes também têm medo do julgamento, né? Aquela pessoa que sempre teve as conquistas fáceis, vai chegar um momento que essas conquistas fáceis começam a cair por terra. E aí? E aí, o cara não teve solidez no alicerce do negócio dele, né? Não dá para contar com a sorte o tempo todo. Então, o julgamento vem com essa justiça acontecendo. Essa imagem aqui que nós temos tem umas pessoas aqui ao fundo, né? Um casal com um filho aqui na frente. Isso daqui que eles estão pode se considerar como um caixão. São caixões, são pessoas que morreram, digamos assim, tá? E agora estão sendo julgados pelo anjo que toca essa vuvuzela gigante aqui, né? Dá pra você ver até os risquinhos aqui do som da trombeta saindo, né? E chamando os mortos. E aí, o que vai acontecer com esses mortos? Alguns vão ser julgados, aliás, todos vão ser julgados. Alguns vão ser condenados, outros vão ser salvos. É o dia do juízo final na Bíblia, né? Então, esse arcano aqui tá de Rod a Malkuth, na árvore da vida, e simboliza o elemento fogo. Obviamente, transmutação, transformação. Você vai passar pelo fogo da justiça ali, e você vai ver se você vai ser salvo, né, por esse fogo, ou se você vai queimar ali no inferno com esse fogo, né? Então a ideia é essa, tá bom? Então, agora vamos olhar muito mais profundamente nos assuntos teóricos que acontecem na jogada, no dia a dia. Quando você for abrir tarô, o que vai mostrar essa carta, né? Então, o primeiro ponto aqui bem importante é sobre a questão do despertar espiritual, né? Muitas vezes essa carta ela vem como uma previsão, por exemplo, em leituras divinatórias e tal, sobre alguma experiência espiritual que a pessoa vai passar, né? Algum chamado espiritual por vezes, tá? Saiu uma vez para uma moça num jogo mensal que eu fiz para ela no mês e ela me disse que estava indo consagrar a ayahuasca pela primeira vez. E ela falou que o julgamento deve ser por conta disso, e realmente é, né? Porque foi um momento ali de uma experiência espiritual que ela teve, né? Então, é esse momento onde a gente acorda. Despertar vem do quê? Vem dessa trombeta que tá gritando pra gente, tipo, pum, acorda, sabe? Ó, vai fazer alguma coisa na sua vida, vai, sabe, te dar esse alerta. Então, nem sempre esse despertar também é tão espiritual assim, tá? Às vezes é um despertar mesmo, que você passa por alguma experiência que te faz repensar e você fala, cara, eu preciso acordar. O que eu tô fazendo da minha vida? Sabe? Então, o julgamento é dessas coisas, tá? Avaliação ou revisão, né? Ó, nós temos uma carta que fala sobre o que é o julgamento? É julgar, não é? É você estar avaliando o que está acontecendo e propor um julgamento. Não é um julgamento humano, é um julgamento divino, é um julgamento certeiro. Mas você está analisando friamente o que cada pessoa fez e deixou de fazer. Então você está sendo minucioso
para olhar os detalhes e para que você possa chegar a uma conclusão. Então, é uma carta de avaliação. É uma carta onde você vai observar o cenário, observar a situação para tentar chegar a uma conclusão certeira. Então, só que essa carta também, né, por ter esse viés espiritual e tudo mais, fala muito sobre si mesmo. Então, muitas vezes essa carta vem como uma revisão de seus próprios atos. Vamos chegar no ponto aqui. É como se quando saísse o julgamento, você precisasse, ou estivesse passando por esse momento, né? Do quê? De você analisar suas decisões do passado para você entender como você chegou onde você está hoje. Entende? Eu gosto de falar que a carta do julgamento é o dia do balanço, né? Lá em Batatais, que era onde eu morava antes, tem um mercado muito grande. Deve ter uns 6, 7 mercados na cidade. É o maior mercado da cidade, assim. Tem uma renda bruta maior que a cidade, né? Esse mercado ali. E tem um dia do ano, dia 2, 3, 4 de janeiro, que eles fecham todos os mercados. Todos. Você não consegue comprar nada. Por quê? Porque tá lá uma plaquinha, fechada para balanço. Então imagina o prejuízo, digamos assim, né? O tanto de dinheiro que eles deixam de ganhar durante esse dia. Porque todo mundo vai dos mercados pequenos da concorrência. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe a importância de ter o dia do balanço. Que é o dia onde você vai checar tudo o que aconteceu antes para ter os dados para serem trabalhados nesse ano, para que você consiga aprimorar, né, as suas decisões, as suas escolhas aí de produtos, de preços, de promoções e tudo mais, tá? Então é o dia do balanço. O julgamento, de vez em quando sai, fala o quê? Cara, hoje não faz nada da sua vida, só fica pensando, mas pensando direito, né? Refletindo direito sobre o que você fez, como você chegou até aqui, quais foram suas tomadas de decisões e tudo mais. Então, é uma carta que fala sobre o passado, mas nesse sentido de análise, tá bom? A renovação, de maneira geral, tá um pouco embutido no que eu falei, né? Se você vai passar por essa análise, é para que você se renove. Também está associado com o termo da ressurreição, né? O juízo final em si está associado à ressurreição, né? Então, essa ressurreição na Bíblia, né? Traduzida aqui para o tarô, ela é simbólica, no sentido de que você morre para alguma coisa para nascer para outra. Por exemplo, quando você passa por uma experiência espiritual, por um despertar, alguma coisa assim, então morre essa versão do passado sua e nasce uma versão nova, tá? Não é que você está encerrando um ciclo na sua vida, é que você está encerrando um ciclo com você mesmo, você está em outro nível de consciência a partir de agora, tá? Então, pode parecer que os termos são um pouco dispersos, mas na verdade estão todos associados, tá? É só você lembrar que é uma avaliação muito criteriosa, muito cirúrgica sobre tudo que você fez, e a partir dessa avaliação você vai se renovar, você vai se transformar numa outra pessoa. Ela fala sobre o passado, tá? Tem algumas cartas que falam sobre o passado, né? O julgamento, o 5 de copas, o 6 de copas, né? O julgamento é uma das que mais falam sobre o passado. Então, muitas vezes, em leituras amorosas também, quando a pessoa acha que o ex vai voltar ou tudo mais e sai o julgamento, na verdade, geralmente mostra que o passado está no passado, que o ex já entendeu que isso está no passado, ou seja, que o lugar disso ficou no passado, né? Em algumas leituras, para quem acredita e lê nesse sentido, ela fala sobre vidas passadas, tá? Esse é um arcano que o pessoal costuma chamar de arcano kármico. Eu não sou 100% a favor desse termo, porque todo arcano pode ser kármico, assim, né? Mas dizem que a justiça, o julgamento, tem outros aí que são arcanos kármicos. O que seria um arcano kármico? É um arcano que vai mostrar karmas de vidas passadas, vai mostrar débitos kármicos que você tem, né? Vai mostrar situações que você vai ter que passar inevitavelmente, né? Então, várias vezes ele está associado com vidas passadas, tá? Para mim já saiu muito isso. Eu leio bastante sobre esse tema até. E muitas vezes aparece aqui o arcano do julgamento, mostrando que existe uma conexão entre essas vidas, tá? O que é esse meia-culpa aqui? Meia-culpa é o termo que eles usam num tribunal quando a pessoa assume a culpa. É uma assunção de culpa. É o momento que o condenado, ele assume, fala assim, não, realmente, eu tenho culpa. Sabe? Você pode me condenar e tal, né? Então, esse termo aqui, é por quê? Porque quando você faz essa análise do passado, perceba, para que você está analisando o passado? Para você entender como você chegou onde você chegou. Por exemplo, cara, eu tô ferrado de grana, tô devendo para todo mundo, e não tenho um bom relacionamento com minha família, não tenho um bom casamento e tal. Você fica sendo vitimista às vezes, né? Que droga, vida é isso e tal. Aí um dia você passa pelo julgamento e fala, por quê que minha vida tá assim?
que que eu fiz? E você começa a pensar, não, realmente, eu tive aquela oportunidade de trabalho muito boa, mas eu não topei, né? Porque eu sabia que ia ser muito trabalhoso, estava meio preguiçoso na época. E também a minha mulher sempre reclamava que eu não dava atenção para ela, e eu nunca fiz nada para mudar. Você começa a pensar, refletir, para entender como você chegou onde você chegou. Naturalmente você vai assumir sua culpa, tá? E esse é um termo que cai bastante para mim, sabe, nas leituras. Quando a pessoa está ali assumindo a culpa dela, né, naquele momento. Perdão, por vezes o auto perdão, porque se você assume sua culpa, você também tem que ser carinhoso com a sua versão anterior. Você não pode ser bruto com ela, de querer condenar a sua versão anterior. Tipo assim, nossa, eu fiz isso e eu não presto, sabe? Pelo contrário, você vai trabalhar nas etapas do perdão, né? Necessidade de aprendizado, de processar tudo. Melhor que falar kármico, que não gera muito movimento na pessoa. Sim, entendi. Necessidade de aprendizado em relação ao kármico, né? Em vez de falar que é um arcano kármico, é um arcano que traz essa necessidade de aprendizado. Aí sim, concordo demais. É exatamente isso.